Novos métodos de análise literária. Nenhum método científico para o estudo da Bíblia está à altura de corresponder à riqueza total dos textos bíblicos. Qualquer que seja sua validade, o método histórico-crítico não pode pretender ser suficiente a tudo. Ele deixa forçosamente obscuros numerosos aspectos dos escritos que estuda, que não seja surpresa a constatação de que atualmente outros métodos e abordagens são propostos para aprofundar um ou outro aspecto digno de atenção. Neste parágrafo B, apresentaremos alguns métodos de análise literária que se desenvolveram recentemente. Nos parágrafos seguintes C, D, E, examinaremos brevemente diversas abordagens, das quais algumas estão em relação com o estudo da tradição, outras com as ciências humanas, outras ainda com situações contemporâneas particulares. Consideramos, enfim, F, a leitura fundamentalista da Bíblia, que recusa todo esforço metódico de interpretação. Aproveitando os progressos realizados em nossa época pelos estudiosos linguísticos e literários, a exegese bíblica utiliza cada vez mais métodos novos de análise literária, em particular análise retórica, análise narrativa e análise semiótica. A análise retórica. Na realidade, a análise retórica não é em si um método novo. O que é novo, de um lado, é sua utilização sistemática para a interpretação da Bíblia, e de outro lado, o nascimento e o desenvolvimento de uma nova retórica. A retórica é a arte de compor discursos persuasivos. Pelo fato de que todos os textos bíblicos são, em algum grau, textos persuasivos, um certo conhecimento da retórica faz parte do instrumental normal dos exegetas. A análise retórica deve ser conduzida de maneira crítica, pois a exegese científica é um trabalho que se submete necessariamente às exigências do espírito crítico. Muitos estudos bíblicos recentes deram uma grande atenção à presença da retórica na escritura. Podemos distinguir três abordagens diferentes. A primeira se baseia na retórica clássica grego-latina. A segunda é atenta aos procedimentos semíticos de composição. A terceira inspira-se nas pesquisas modernas que chamamos nova retórica. Toda situação de discurso comporta a presença de três elementos: o orador ou o autor, o discurso ou o texto e o auditório ou os destinatários. A retórica clássica distingue, consequentemente, três fatores de persuasão que contribuem à qualidade de um discurso: a autoridade do orador, a argumentação do discurso e as emoções que ele suscita no auditório. A diversidade de situações e de auditórios influencia imensamente a maneira de falar. A retórica clássica, desde Aristóteles, admite a distinção de três gêneros de eloquência: o gênero judiciário, diante dos tribunais, o deliberativo, nas assembleias políticas, o demonstrativo, das celebrações. Constatando a enorme influência da retórica na cultura helenística, um número crescente de exegetas utiliza tratados de retórica clássica para analisar certos aspectos dos escritos bíblicos, sobretudo daqueles do Novo Testamento. Para melhor analisar, corrigindo. Outros exegetas concentram a atenção sobre os traços específicos da tradição literária bíblica, enraizada na cultura semítica. Ela manifesta uma forte preferência pelas composições simétricas, graças às quais as relações são estabelecidas entre os diversos elementos do texto. O estudo das múltiplas formas de paralelismo e de outros procedimentos semíticos de composição deve permitir um melhor discernimento da estrutura literária dos textos e assim chegar a maior compreensão de sua mensagem. Tomando um ponto de vista mais geral, a nova retórica quer ser algo mais que um inventário de figuras de estilo, de artifícios oratórios e de espécies de discurso. Ela busca o porquê tal uso específico da linguagem é eficaz e chega a comunicar uma convicção. Ela se quer realista, recusando de se limitar à simples análise formal. Ela dá à situação de debate a atenção que lhe é devida. Ela estuda o estilo e a composição enquanto meios de exercer uma ação sobre o auditório.
Com esta finalidade, ela aproveita as contribuições recentes de disciplinas como a linguística, a semiótica, a antropologia e a sociologia. Aplicada à Bíblia, a nova retórica quer penetrar no coração da linguagem da revelação enquanto linguagem religiosa, persuasiva e medir seu impacto no contexto social da comunicação, porque elas trazem um enriquecimento ao estudo crítico dos textos. As análises retóricas merecem muita estima, sobretudo em suas recentes pesquisas. Elas reparam uma negligência que durou muito tempo e fazem descobrir ou colocam mais em evidência perspectivas originais. A nova retórica tem razão de chamar a atenção para a capacidade persuasiva e convincente da linguagem. A Bíblia não é simplesmente enunciação de verdades, e uma mensagem dotada de uma função de comunicação é um certo contexto, uma mensagem que comporta um dinamismo de argumentação e uma estratégia retórica. As análises retóricas têm, contudo, seus limites. Quando elas se contentam em ser descritivas, seus resultados têm muitas vezes um interesse unicamente estilístico. Fundamentalmente sincrônicas, elas não podem pretender constituir um método independente que seja autossuficiente. Sua aplicação aos textos bíblicos levanta mais de uma questão. Os autores destes textos pertenciam aos ambientes mais cultos. Até que ponto eles seguiram as regras de retórica para compor seus escritos? Qual retórica é mais pertinente para análise de tal escrito determinado? A greco-latina ou a semítica? Não se arrisca em atribuir a certos textos bíblicos uma estrutura retórica elaborada demais? Estas questões e outras não devem dissuadir o emprego deste tipo de análise. Elas convidam a não recorrer a ele sem discernimento. Segundo, análise narrativa. A exegese narrativa propõe um método de compreensão e de comunicação da mensagem bíblica que corresponde à forma de relato e de testemunho, modalidade fundamental da comunicação entre pessoas humanas, característica também da Santa Escritura. O Antigo Testamento efetivamente apresenta uma história da salvação, cujo relato eficaz torna-se substância da profissão de fé, da liturgia e da catequese. De seu lado, a proclamação do querigma cristão compreende a sequência narrativa da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, acontecimentos dos quais os evangelhos nos oferecem um relato detalhado. A catequese se apresenta, ela também, sob forma narrativa. A respeito da abordagem narrativa, convém distinguir métodos de análise e reflexão teológica. Numerosos métodos de análise são atualmente propostos. Alguns partem do estudo dos modelos narrativos antigos. Outros se baseiam sobre um ou outro estudo atual da narrativa, que pode ter pontos comuns com a semiótica, particularmente atenta aos elementos do texto que dizem respeito ao enredo, às características e ao ponto de vista tomado pelo narrador. A análise narrativa estuda o jeito pelo qual a história é contada de maneira a envolver o leitor no mundo do relato e seu sistema de valores. Vários métodos introduzem uma distinção entre o autor real e o autor implícito, leitor real e leitor implícito. O autor real é a pessoa que compôs o relato. Por autor implícito é designada a imagem do autor que o texto produz progressivamente no decorrer da leitura, com sua cultura, seu temperamento, suas tendências, sua fé, etc. Chama-se leitor real toda pessoa que tem acesso ao texto, desde os primeiros destinatários que leram ou ouviram ler, até os leitores ou ouvintes de hoje. Por leitor implícito, entende-se aquele que o texto pressupõe e produz, aquele que é capaz de efetuar as operações mentais e afetivas exigidas para entrar no mundo do relato e assim responder a ele da maneira visada pelo autor real através do autor implícito. Um texto continua a exercer sua influência na medida em que os leitores reais, por exemplo, nós mesmos no fim do século XX, podem se identificar com o leitor implícito. Uma das maiores tarefas do exegeta é facilitar esta identificação. Narra-se século XX, pois é um documento antigo.
A análise narrativa liga-se uma nova maneira de apreciar o alcance dos textos, enquanto o método histórico crítico considera, antes de tudo, o texto como uma janela, que permite algumas observações sobre um ou outro na época. Não apenas sobre os fatos narrados, mas também sobre a situação da comunidade para a qual eles foram contados. Sublinha-se que o texto funciona igualmente como um espelho, no sentido de que ele estabelece uma certa imagem do mundo, o mundo do relato, que exerce sua influência sobre a maneira de ver do leitor e o leva a adotar certos valores em vez que os outros. A este gênero de estudo, tipicamente literário, associou-se a reflexão teológica que, levando em consideração as consequências que a natureza de relato e de testemunho da Santa Escritura representa para a decisão de fé. Deduz disso uma hermenêutica de tipo prático e pastoral. Reage-se desta maneira contra a redução do texto inspirado a uma série de teses teológicas, formuladas muitas vezes segundo categorias e linguagens não escriturísticas. Pede-se à exegese narrativa de reabilitar em contextos históricos novos os modos de comunicação e de significado próprios ao relato bíblico, a fim de melhor abrir caminho à sua eficácia para a salvação. Insiste-se na necessidade de contar a salvação, aspecto informativo do relato, e de contar em vista da salvação, aspecto de desempenho. O relato bíblico efetivamente contém, explicitamente ou implicitamente, segundo o caso, um apelo existencial dirigido ao leitor. Para a exegese da Bíblia, a análise narrativa apresenta uma utilidade evidente, pois ela corresponde à natureza narrativa de um grande número de textos bíblicos. Ela pode contribuir a tornar fácil a passagem, muitas vezes sofrida, entre o sentido do texto e seu contexto histórico, tal como o método histórico crítico procura defini-lo, e o alcance do texto para o leitor de hoje. Em contraposição, a distinção entre autor real e autor implícito aumenta a complexidade dos problemas de interpretação. Aplicando-se aos textos da Bíblia, a análise narrativa não pode se contentar de colar sobre eles modelos pré-estabelecidos. Ela deve, ao contrário, esforçar-se em corresponder à sua especificidade. Sua abordagem sincrônica dos textos pede para ser completada por estudos diacrônicos. Ela deve, de outro lado, evitar uma possível tendência a excluir toda a elaboração doutrinária dos dados que contêm os relatos da Bíblia. Ela se encontraria, então, em desacordo com a própria tradição bíblica que pratica esse gênero de elaboração e com a tradição eclesial que continuou nesta via. Convém, enfim, notar que não se pode considerar a eficácia existencial subjetiva da palavra de Deus transmitida narrativamente como um critério suficiente da verdade de sua compreensão.